Gravando? Tá gravando. Oi, boa tarde, boa noite, não sei que horas é que você está assistindo esse vídeo, mas eu resolvi colocar uma aulinha extra para a gente fazer o fechamento da nossa terceira unidade, tá? Só para poder amarrar bem todo o conteúdo que foi estudado, né? E também porque isso cai na prova, tá? Mas se eu fosse vocês, eu focaria o estudo, né, primeiro aqui nesse vídeo e depois eu assistiria os outros, tá? Como um complemento a esse conteúdo aqui que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Então, pessoal, a gente já deu uma olhada, né, no modelo liberal, a gente já viu o que é o liberalismo clássico, né, como uma ferramenta de oposição à monarquia. Só que agora eu queria só fazer um fechamento do modelo social e do modelo democrático para vocês, tá? Porque pode ser que quando eu estivesse explicando, talvez não tivesse ficado tão claro para alguns a relação dos três autores que a gente trabalhou aqui com essa evolução do Estado, tá bom? Então, para que fique mais claro para vocês, basta vocês se lembrarem que, tá? Do finalzinho do século XIX até o início, tá, do século XX, o utilitarismo, querendo ou não, ele era ainda muito forte, né, no campo da filosofia política, né, mas principalmente o liberalismo econômico, como a gente conheceu ele na forma em que o Adam Smith apresenta, né, ele se torna o pai da criança, também era muito forte. E aí, já no século XIX, no finzinho do século XIX, a gente vai ter alguns países, como a Alemanha, trazendo um pouco mais de intervenção para o Estado, tá? Então, quando a gente tem a primeira queda da Bolsa de Valores, na verdade, a principal, né, historicamente falando, porque agora a gente já está na segunda queda, né, por causa dessa pandemia, mas quando a gente tem a queda da Bolsa de Valores na década de 20 nos Estados Unidos, e isso leva diversos países para uma situação econômica muito complicada, inclusive o Brasil, é perceptível que essa ausência do Estado, esse Estado minimalista, esse Estado mínimo, ele não é o suficiente para garantir a vida em sociedade das pessoas, né? Vocês têm que se lembrar que a gente já está vindo de um período também onde os trabalhadores eles começam a se organizar cada vez mais em sindicatos para pressionar a classe patronal por melhores condições de trabalho, de higiene, de saúde, né? E aí essas demandas elas começam a explodir e isso fica muito acentuado, tá? Depois da Primeira Guerra Mundial com a queda da Bolsa de Valores, tá? E aí esse estado social ele vai ter o seu auge, tá? Em 1930, economicamente falando, com as ideias do John Maynard Keynes, né? Que ele vai tratar sobre empregos em instituições públicas, né, como uma forma de você garantir uma estabilidade maior da economia. Também é uma visão que se contrapõe muito ao Hayek, né, que é praticamente o oponente filosófico não, mas assim, na área, né, de estudo, que seria a macroeconomia. Ele vai também trazer medidas de intervenção do Estado na economia. Então, o Estado ele começa a ser muito mais dirigente agora, tá? E falando em Estado social, então, quais seriam as características desse Estado social? Bem, a gente tem um novo conteúdo axiológico e político, portanto, agora não é mais deixa fazer, deixa passar, o mundo vai se regular sozinho. O Estado vai ter uma função muito clara de intervir, não só na economia, mas na vida pública e muitas vezes até na vida privada dos indivíduos, tá? Uma ação constante, através da legislação, a gente começa a ter um boom de leis, né, nesse período,
tá? E da administração, que realiza a ideia social do Estado. Então, eu começo a ter um aumento da máquina pública, tá? Cada vez mais a gente começa a ter uma expansão da burocracia pública, por quê? Porque se acredita que quanto mais o Estado consegue se expandir, né, em resposta a esse Estado mínimo, melhor ele vai conseguir garantir, tá, uma regulação social. O estado de bem-estar social, na verdade, ele tem muito a ver com regulação, tá, gente? E aí, agora existe um grande foco nas garantias coletivas, tá? Então, muitos dos direitos dos trabalhadores que a gente conhece, como, por exemplo, jornada de trabalho de 8 horas, seguro-desemprego, licença-maternidade, que não é todo país que tem, né? Por exemplo, os Estados Unidos não tem, são, são coisas que começam a ser pensadas e implementadas nesse período, tá? Principalmente Estados Unidos, Europa, e aí vocês vão perguntar assim, professora, mas e o Brasil? Bem, a gente estava passando por um período muito específico, né, com a ditadura varguista, mas mesmo Getúlio Vargas vai inserir algumas legislações, na verdade a CLT nasce, né, nesse período onde o Getúlio Vargas ele está no poder, mas ele vai começar a inserir algumas ideias de direitos sociais, tá? Principalmente em relação a direitos trabalhistas. Então, isso é uma tendência que vai varrer o mundo todo em maior ou menor medida, tá bom? Essas medidas elas vão visar, portanto, um Estado, tá? Que ele seja mais forte no pós-guerra, tá? Principalmente na pós-Segunda Guerra Mundial, e também vai ser buscado o desenvolvimento social, tá? Uma outra característica é que o Estado, gente, ele vai ser obediente à lei e às práticas constitucionais. A gente vai ter um desenvolvimento muito forte do estudo do direito constitucional nesse momento, como uma forma de balizar as atitudes do Estado, né? Então, muita coisa que a gente estuda até hoje em direito constitucional, muita coisa foi pensada aqui nesse período, tá? Que o Estado, não só o Estado, mas o governo, né? Ele precisa atender às expectativas da Constituição, tá? E aí a Constituição ela começa a ser inserida como se fosse a base de todo e qualquer ordenamento jurídico, tá? Começa a ter a ideia de coesão do sistema jurídico, de que leis infraconstitucionais elas não podem ser contrárias à Constituição e também que essas mesmas, que enfim, que o conteúdo da Constituição ele tem que ser coeso entre si também, tá? Em termos de coesão textual, tá certo? Então, o Estado, nesse momento onde ele se configura como um Estado de promoção do bem-estar social, ele vai buscar as questões políticas e econômicas como parte da agenda pública, tá? E tudo isso vai ser regulado. Então, a gente tem regulação de preço, a gente tem políticas de, como é que eu posso dizer, incentivos, políticas de insumo, a gente pode ter políticas cambiais, tá? Sendo executadas de forma muito incisiva nessa época, além de seguros públicos, expansão da máquina pública, burocratização como forma de regulação, tá? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o estado de bem-estar social ele é sobre controle social, sobre organização social, tá? E aí o Estado ele age então como um organizador da sociedade, tá certo? Um gestor da vida pública. E aí, gente, a gente tem como um cerne dessa questão toda o acesso a bens e serviços básicos, tá? Então, educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, qualidade entre aspas, tá? Mas aquilo que pode ser feito, tá certo? Muitos desses direitos, eles vão começar a ser implementados aqui, nesse momento. E principalmente aqui no Brasil, a gente começa a ver uma movimentação para que exista minimamente uma rede de segurança com relação à saúde,
né? Aqui, década de 30, década de 40. E aí, mais tarde, vai ter o surgimento do INAMPS, e aí, já no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, a gente começa a ter o SUS como a gente conhece hoje, tá? Só lembrando, esse estado de bem-estar social, tá, gente? Ele é um estado que ele continua sendo capitalista, tá bom? Mas ele vai ter garantias sociais maiores do que o estado que seja totalmente liberal. Porque no estado totalmente liberal, a gente tem uma estrutura que ela é mínima, mínima, mínima. E aí, como resposta a isso, o capitalismo ele não é substituído, mas ele passa a ser controlado, tá certo? E também no âmbito social, as pessoas elas não tinham antes nenhum tipo de amparo e agora busca-se alargar esse amparo, até para pessoas que inclusive não precisam disso, tá? Qual é a consequência que a gente vai ter disso, tá? O estado de bem-estar social, ele vai começar, então, logo após essa queda queda não, né? Mas a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tá? No final da década de 20, e a gente vai ver o auge dele na década de 30, tá? Só que de 1930 até 1970, tá certo? O Estado intervindo na economia, e isso começou a apresentar consequências, principalmente crise econômica em relação ao petróleo, né? Muitos países começaram a entrar em crise nas suas economias por causa dessas variações de preço do petróleo no mercado internacional. E aí, mais uma vez, o capitalismo ele entra em crise. Aí, nesse momento, a gente faz uma pausa, tá? Para eu explicar para vocês aonde que os nossos autores, né, o Rawls, o Dworkin e o Amartya Sen, eles se encaixam. Gente, o John Rawls ele vai escrever uma teoria da justiça em 1971. Portanto, ele já está na crise do estado de bem-estar social. Mas vocês têm que se lembrar que já na década de 50 ele já formulava essa teoria, muito influenciado pela postura do Estado que ele via. Por isso que no nosso programa de ciência política ele está encaixado justamente no tópico de estado de bem-estar social, porque as ideias do Dworkin, já do Rawls, vão servir como uma transição, né, para um outro modelo de Estado, o Estado democrático, tá? E assim, o Rawls ele faz implicitamente uma crítica ao estado de bem-estar social. Por quê? Porque ele propõe os princípios que vão ser adotados pelas instituições e vocês podem perceber que o arranjo dele é muito minimalista, né? Então ele faz um resgate desse Estado liberal, mas é um liberalismo que ele se preocupa, tá, com a justiça social, que é inclusive um dos pilares do Estado democrático de direito. Então o Rawls ele inaugura, ele faz a ponte. Por quê? Porque ele já tem as ideias publicadas, né, prontas e publicadas, já no final desse período de estado de bem-estar social e quando a gente começa com a crise desse modelo. E a gente precisa pensar qual é o papel do Estado. E aí, para o Rawls, o Estado, o papel dele é que as instituições elas tenham, portanto, os dois princípios, né? O princípio da liberdade e o princípio da igualdade, para garantir para os seus cidadãos que tanto a liberdade quanto a igualdade sejam asseguradas, né? Elas seriam intrinsecamente interligadas, tá? E no estado de bem-estar social, a gente tem muita preocupação com a igualdade formal, né? Mas a gente, em termos de igualdade material, isso ainda é incipiente, tá? Basta vocês perceberem que valores como igualdade entre gêneros ou igualdade entre pessoas de cores de pele diferente não são temas que a gente está debatendo aqui expressamente nesse momento, pelo menos não na agenda pública. Tá? Lógico que a gente vai ter um movimento feminista, um movimento pelos direitos civis dos negros, tá?
Mas isso ainda está muito no início, muito. E é a partir da década de 70 que a gente vê essa retomada com uma força absurda. Tanto é que na década de 70 vão existir muitos movimentos conservadores contra esses direitos, né? E no caso do nosso país, a nossa entrada no Estado democrático, ele foi tardio, justamente em função da ditadura militar. Então, o Brasil ainda chegou já quando outros países já estavam tendo essa discussão, tá certo? Bem, então, com o Rawls a gente vê o ressurgimento, né, dessas ideias liberais no debate público, tá? Por quê? Porque a gente tem o utilitarismo, e aí depois vem esse estado de bem-estar social, e aí, quando esse estado entra em crise, a gente tem a publicação de uma teoria da justiça do Rawls, que faz um resgate, né, da ideia de liberdade, porém, criticando o utilitarismo e tentando dar uma resposta ao estado de bem-estar social, tá bom? Bem, 10 anos depois a gente vai ter o Dworkin publicando os primeiros escritos dele, né, sobre o leilão hipotético, o seguro, tá? E não por coincidência, tá, gente, 10 anos depois, porque isso já era um debate que está dentro do Estado Democrático de Direito, tá certo? A gente começa já aqui a pensar o seguinte, ok, vamos manter alguns pontos do liberalismo político em si, né? Porque são pontos que funcionam, tá? Mas a gente precisa entender como é que os direitos sociais eles vão se encaixar dentro desse projeto e, principalmente, qual é o tipo de Estado que a gente quer. Porque um Estado extremamente diretivo, como o estado de bem-estar social, levou a uma crise violenta do petróleo e muitas vezes, né, e essa é uma crítica que o Hayek vai fazer. O Friedrich Hayek, ele é um economista austríaco, né, da escola austríaca de economia, e ele é assim, um ultraliberal, e a crítica que ele faz é: a economia e a sociedade são ordens espontâneas. Então, se tem uma pessoa intervindo diretamente, em algum momento isso vai dar ruim. Por quê? Porque o Estado não tem como saber o que todo mundo quer. O Estado não tem como saber de todas as informações e centralizar essas informações em si, né? Então, por causa disso, a gente vai ter um questionamento da postura do Estado. Afinal de contas, o Estado serve para quê? Dentro do Estado Democrático de Direito, ele vai servir para garantir a liberdade dos indivíduos, tá? E para fazer com que a igualdade ela seja não somente formal, mas ela seja também material. E aí a gente começa a ter uma discussão, várias discussões sobre grupos sociais que pensam, por exemplo, que não deveria existir salários menores para mulheres, ou então leis de segregação com relação aos negros, tá? Então, tudo isso faz parte desse cenário de Estado democrático de direito. E aí vocês veem que é engraçado porque o Dworkin escreve em 1981 e 10 anos depois o Amartya Sen vem com as ideias dele, né? Então, são duas fases desse Estado democrático de direito, tá bom? E aí a gente entra propriamente nele, tá, pessoal? O Estado Democrático de Direito, ele vai propor uma transformação do status quo, tá? Status quo é o quê? É o estado anterior, só para quem ainda não sabe o que significa essa palavra, porque eu passei metade da minha faculdade sem saber, tá? O status quo, ele é uma expressão que a gente usa muito para falar de situação anterior, tá? De estado anterior. Então, ele propõe a transformação, né, do welfare state e também uma transformação das condições materiais de existência. Só que agora não é só eu dar uma quantia de dinheiro na mão do indivíduo, não é só eu dar um hospital público. É eu saber se dentro do hospital público a pessoa que está lá está sendo tratada com dignidade, tá? Então, essa visão da dignidade da pessoa humana vai ser um macro princípio que vai permear todo o Estado democrático de direito, tá? Tudo isso vai ser pensado a partir do prisma da dignidade da pessoa humana, tá? Que é um macro princípio que pode significar muita coisa a depender
do autor que você estiver trabalhando, mas não se preocupem com isso nesse momento, tá? Deixem para se preocupar lá em direito constitucional, tá bom? Então vamos lá, vamos aos princípios desse Estado democrático de direito. Constitucionalidade, tá? A gente tem uma vinculação do Estado democrático à Constituição. Aqui no Brasil, isso vai ser muito expressivo para a gente, porque a gente vai estar saindo, né, de uma ditadura militar. Nossa ditadura começa a ruir no início da década de 80 e a gente tem uma demanda reprimida, já que o nosso estado de bem-estar social ele é praticamente inexistente, né, da década de 30 até o final da década de 70. O que a gente tem, na verdade, é uma sucessão de ditaduras que faziam algumas concessões e tiravam outras, né? Então, isso é muito complicado da gente fazer um paralelo exato com países como Estados Unidos ou então até mesmo Inglaterra, por exemplo, tá? Mas no caso do Brasil, a gente vai ter uma Constituição que é extremamente complexa, diretiva, extensiva, tá? E ela vai trazer diversas demandas reprimidas. É como se aquele povo todo não conseguisse falar durante anos e agora que tiver a oportunidade de falar, vai falar tudo. Tudo que tiver que ser dito, tá? Então, essa seria a primeira característica, tá bom? A base desse Estado é a Constituição, né? E a Constituição ela vai balizar todo o resto da atuação estatal. Então, se na Constituição está dizendo que um princípio da administração pública é, por exemplo, a impessoalidade, isso vai permear toda a atuação estatal, ou pelo menos deveria, né? A gente está vendo pelos últimos escândalos políticos aí que não é bem assim que funciona, mas tudo bem, tá? A organização democrática da sociedade com a participação popular, né? Todo o poder emana do povo. Então, a gente vai ter mecanismos constitucionais para evitar, né, novas ditaduras ou então novas formas de apropriação indevida do poder, tá certo? O poder político ele vai ser fortalecido nas mãos do povo com mecanismos para isso, como o voto, as associações, a transparência pública, tá? Que a gente chama de accountability também. Então, isso seria a organização democrática da sociedade. Um sistema de direitos fundamentais individuais e coletivos, né? Nosso artigo 5º e 6º da Constituição, se eu não me engano, tá certo? Então, a gente vai ter, por um lado, a construção desses direitos individuais, tá? Então, a liberdade de crença, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, porque tudo isso é uma conquista liberal, mas agora a gente tem os direitos coletivos que são, né, uma herança também do welfare state, porém, a gente não vai ter tanto isso de forma, como é que eu posso dizer? É até um termo que o Lênin Streck fala, que o Estado ele passa de um Estado extremamente incisivo para um Estado antropologicamente amigo. Ele começa a compreender que existem diversas dimensões da coletividade, tá? E existem diversas formas de você garantir os direitos coletivos. Seja o direito coletivo dos indígenas, seja o direito coletivo dos trabalhadores, seja das mulheres. Então, a gente vai trabalhar muito com a noção de grupos específicos, tá? Gente, a minha bateria tá acabando. Deixa só eu carregar aqui o computador, tá? Só um minutinho, eu já volto.